como sabemos, né, a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento é, de dificuldade não apenas econômico, mas a gente está vivendo uma crise sanitária, né? A gente está enfrentando todas as consequências de uma pandemia e o impacto que essa pandemia tem causado na economia é um impacto muito severo, muito negativo. Isso ocorre por quê? Porque como ainda, né, o que se sabe que a principal medida para você conter a expansão do vírus é o isolamento social. Só que esse isolamento social ele causa uma série de problemas econômicos, porque as empresas estão sendo obrigadas ou a produzir menos ou mesmo é, é, durante um determinado período de tempo, né, sem as medidas de segurança necessárias, elas foram obrigadas a, durante um certo tempo, cortar completamente a produção. Você tem o comércio, boa parte dos serviços não estão sendo não podem ser prestados, as lojas em vários lugares não estão podendo funcionar. Então, a consequência disso é que você tem uma paradeira geral na economia, e essa paradeira tem causado queda de renda, você tem muita gente em função dessa paradeira na economia, dessa impossibilidade da atividade econômica ocorrer, né? Não apenas ocorrer normalmente, é simplesmente ocorrer, ela não está ocorrendo, né? Boa parte dessa atividade econômica, porque você tem boa parte do setor de serviços, da indústria, do comércio, principalmente, estão parados, não estão produzindo nada. E aí, não produzindo nada, isso está gerando uma série de dificuldades para esses setores produtivos, e essas dificuldades têm causado dispensa, acordos salariais, em que esses acordos salariais têm causado queda da renda. Você tem um contingente muito grande no Brasil de pessoas que não tem carteira assinada, né? São os autônomos, né? É, são pessoas que dependem fundamentalmente do dia a dia, né, da venda diária, do trabalho diário para conseguir recursos. E de uma hora para outra isso não está sendo possível. Então, a gente está passando por um momento de forte, de estabilidade, de insegurança, né? E nesse momento eu considero que a palavra de ordem é controle, ou seja, as pessoas nesse momento elas têm de controlar as suas finanças, elas vão ter que administrar as suas finanças como uma empresa, né? Isso significa que seria, quando eu digo administrar suas finanças como uma empresa, significa você ter que ter conhecimento do que efetivamente você está ganhando, de quais são os recursos com os quais você pode contar, ou seja, qual é o seu salário, qual é a sua renda, enfim, qual é a quantidade de recursos com o qual você pode contar. Então, o primeiro ponto é você saber a sua receita, né? Saber o quanto você pode contar nesse momento de dificuldade, a gente até a gente conseguir, ou né, a sociedade de forma geral, e cada indivíduo, cada família, atravessar esse momento de dificuldade. O segundo ponto também, que é fundamental, é você conhecer seus gastos. Né? Você tem que conhecer seus gastos, você tem que registrar seus gastos. Esse registro pode ser feito no papel, registrando direitinho quais são os principais gastos que você tem, enfim, e todos os recursos, todo o dinheiro, tudo que é gasto tem que ser colocado no papel. Você tem várias planilhas à disposição, você tem vários aplicativos hoje que são muito bons para você poder fazer esse controle, né? Então, é fundamental você saber quanto você ganha e saber aonde você está gastando. É, Em relação ainda a esse aspecto de onde estamos gastando, onde se gasta, é fundamental você classificar esses gastos. Você conseguir, nessa classificação, determinar o que são gastos fundamentais, né, que são gastos fundamentais para a manutenção de um certo conforto, e aí eu estou falando de gastos como água, como luz. Eu estou falando também hoje internet, em função da situação que a gente está vivendo, se tornou
um gasto que é um gasto prioritário na vida das pessoas. Aí você coloca lá, separa direitinho numa caixinha, quais são os gastos prioritários, gastos fundamentais, né, nesse momento. Depois você coloca numa outra caixinha quais são os gastos, as despesas negociáveis. Quando eu falo em despesa negociável, eu estou falando fundamentalmente daquele financiamento que foi feito antes da situação financeira e econômica, né, se deteriorar tanto, né, como a gente está vendo agora. Então, são compromissos que foram feitos numa situação completamente diferente dessa que vivemos agora. Então, esses gastos negociáveis são principalmente financiamento, empréstimo tomado com o banco. Então, nesse momento em que houve uma mudança muito forte da situação financeira mesmo, né, não só do país, mas como das famílias, né, dos indivíduos, então é fundamental você repactuar isso aí. Né? Então, você tem nessa segunda caixinha de gastos, a segunda classificação dos gastos, são gastos em que você deve procurar o seu banco, enfim, a instituição financeira com a qual você estabeleceu esse contrato e renegociar esse contrato e renegociar, repactuar esse contrato a partir das atuais condições de pagamento que você tem. Isso é fundamental. Né? Inclusive, todas as diretrizes do Banco Central hoje é para que os bancos, né, hoje os bancos contam, inclusive, com liquidez para poder fazer isso, que eles repactuem os acordos que foram feitos antes da crise que a gente está sofrendo em função da pandemia. Depois, né, numa terceira caixinha, é fundamental você estabelecer quais são os gastos que são adiáveis, quais são os gastos supérfluos que podem ser cortados e que, num outro momento, você pode repensar nesses gastos. Então, eu estou falando de gastos como viagens. Viagem, até inclusive, isso tá impossível se fazer hoje, mas é um gasto que está completamente fora de uma necessidade que a pessoa tenha nesse momento de dificuldade. Se você estava pensando em trocar de carro, né, ou adquirir um automóvel nesse momento, também é algo que a pessoa deve esquecer, né? Porque nesse momento de dificuldade a gente tem que contar com todos os recursos possíveis, né? Com toda a reserva possível, esperando, porque a gente não sabe o tempo que isso vai durar. Então é fundamental você eliminar qualquer tipo de gasto, né, que seja supérfluo e que neste momento de dificuldade é algo que facilmente a gente tem de deixar de lado. Né? Então, eu falo de viagem, troca de carro, ou se você quer trocar geladeira, televisão. Então, esse não é o momento de se fazer isso. Né? Esse é o momento de você resguardar os seus recursos, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente não tem certeza nenhuma de quanto tempo a economia vai demorar para se recuperar e os empregos, a renda que as pessoas tinham antes de tudo isso acontecer, quando essa situação vai ser retomada. Então, esse momento é um momento de controle e de precaução, porque a gente tem muito pouca certeza do que vai acontecer ou o tempo que vai demorar para que essa recuperação ocorra, né?